Fala, renascentistas! Mais um vídeo aqui do canal O Renascentista. Então não esquece de seguir o canal, compartilhar o vídeo e deixar aqui nos comentários o que vocês querem ver durante a nossa programação. No comentário fixado eu vou deixar as nossas redes sociais. Não esquece de seguir a gente lá também. Ter alguém mais comprometido com o impacto social do que realmente com o lucro, né? Porque, assim, o quão parcial vai ser a sua informação se de repente você estiver sendo patrocinado por alguma empresa. Então, eu vou investir no teu canal, né? Vou te patrocinar para falar da minha empresa, mas você vai ter que falar bem. Quando a gente vê, não é uma empresa que realmente vai vender realidade. Então, realmente é um comprometimento muito bacana aí, que é o de impacto social, né? Que está mais voltado realmente ao lado humano, digamos assim, desse meio, né? Que é bem raro hoje Sim. em dia, sendo bem sincero com você. Então, eu posso dizer que o seu público-alvo seria da pessoa mais simples, mais humilde, que conseguiria entender os seus assuntos, né? Quanto ao pessoal realmente ali pesadão, pessoal hard de investidor, também vai ter o assunto próprio para ele, no caso. Eu acredito que nesse início eu vou focar mais nas pessoas que têm dívidas e que precisam se reorganizar financeiramente para depois fazer esse conteúdo de mais focado nos investidores e que precisa de ter um conhecimento prévio já bastante solidificado. Eu quero poder oferecer às pessoas que elas se eduquem financeiramente durante o processo para que elas saiam de um status, por exemplo, de devedoras para investidoras. Mas para isso precisa ter todo um caminho a ser percorrido para que ela consiga se preparar para lá. Não adianta só eu fazer um conteúdo de investir em LCIs, em CDBs e fundos imobiliários, se a pessoa não sabe nem o que é cada uma dessas coisas, não entende qual é o seu perfil de investidor. Então, eu quero poder educá-las e isso também vai impactar nas formas como eu vou trabalhar esses conteúdos nas plataformas. Eu ainda não sei como que eu vou estruturar exatamente no Instagram, porque é uma plataforma muito efêmera, muitas vezes, porque ninguém vai ficar procurando os conteúdos lá de baixo, por exemplo, no feed, mas dá para fazer de alguma maneira os destaques, e no YouTube eu percebo que dá para fazer aquelas listas, por exemplo, de transmissão que são mais fáceis de entender e compreender um processo. E aí sim, no YouTube, que a priori vai ser o meu foco, eu vou poder fazer as listas de transmissão para quem é iniciante, para quem já tem uma vida financeiramente organizada e para aquele outro perfil que é o investidor. E aí eu pretendo ter o Instagram como uma segunda plataforma, mas o meu foco será no YouTube. E em breve nós teremos o nosso perfil lá, o nosso canal. Ainda estou vendo como é que eu faço para comprar o site, domínio, várias coisinhas para colocar o canal. Na nossa inauguração já vai ter tudo. Então fica ligado aí nos nossos perfis que a gente vai ter tudo publicado lá certinho. Bom, então tudo que você já tiver, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Todos os perfis para te conhecer. Pode chegar lá, te mandar um direct, perguntar: e aí, Stênis, posso te contratar para dar um jeito? Pode sim. Então beleza. Bom, já que a gente está falando dessa parte financeira, né, de pensamento, de conhecimento, esse período que você passou lá em Portugal, teve contato com uma outra escola econômica, enfim, eu como tendo uma aspiração liberal, mas sendo de esquerda, vou poder acompanhar o seu canal sem problema, sem me sentir ofendido? Como é que seria a sua segmentação, assim, econômica? Então, quando a gente discutiu alguns tópicos para esse bate-papo,
ver essa questão de ser esquerda, direita, liberal ou não. E realmente eu nunca me prendi muito a esses rótulos. E aí eu fui pesquisar hoje de manhã, assim, de forma bastante breve, sobre em que mais ou menos eu me encaixaria. Eu gosto muito do empreendedorismo, tanto que é o que eu estou fazendo agora. E assim, eu percebi que eu fiz tipo uma enquete, como que se fala? Eu fiz um questionário, várias perguntas lá para saber onde que eu me determinaria, mais ou menos na escala, tanto na escala social quanto na escala econômica. E aí eu tinha uma ideia, assim, claro que esses testes de internet podem ser muito superficiais e não condizer com a realidade, mas enfim. Mas eu me vi mais à esquerda, apesar de que eu me achava mais à direita, no sentido de ter um Estado menor e tudo, e mais liberal. E eu não me via tanto liberal, não. Então, talvez não condigam, não estejam tão alinhados com a realidade, mas eu percebo assim que ter a presença do Estado é importante. Eu não defendo que o Estado seja máximo na economia. Talvez que ele não seja mínimo, mas de acordo com a própria fala do... agora esqueci o nome dele. Um Estado menor, Karnal. Ele defende esse Estado menor e eu estou de acordo com ele. Eu não sei se tem exatamente uma diferença para Estado mínimo, mas um Estado menor naquelas áreas em que são extremamente necessárias para a população. Então, na área de educação, na área de saúde, de segurança pública, eu vejo que é extremamente importante a presença do Estado. Em outras áreas que estão mais bem desenvolvidas na iniciativa privada, por exemplo, acredito que a intervenção do Estado não deva ser grande, apenas talvez como regulador. E no âmbito econômico, né? Que acaba impactando também no social. Mas, assim, muita coisa que eu percebi sobre a importância do Estado, eu já defendia que o Estado tivesse essa atuação em determinadas áreas, talvez de uma maneira mais forte, mais presente mesmo, e a pandemia veio mostrar a importância de você ter um Estado que cuide realmente da saúde da sua população. Então, os Estados Unidos hoje são o país que mais tem número de mortes no mundo. Eu não sei quanto que tá, mas eu acho que já beira os 600 Mais mil. de beira os 600 mil. E assim, lá eles não têm um sistema único de saúde, diferentemente do Brasil, que apesar de ter, ainda assim somos o terceiro país no ranking de número de mortes no mundo. Mas você imagina quão seria pior esse resultado se a gente não tivesse sistema único de saúde. As nossas vacinações, as campanhas de vacinação do Brasil são referência para o mundo todo, porque a gente tem um modus operandi que é respeitado no mundo todo, a gente tem muita prática nisso, a gente já erradicou doenças que o mundo não conseguiu erradicar, a gente conseguiu erradicar, outras voltaram por conta dos antivacina, e mesmo assim a gente percebe que o sistema de saúde ainda precisa de muito incentivo, de muito aparato, mas que ele está sendo fundamental na lida contra a pandemia nesse momento. E não ter o Estado nesse momento, depender única e exclusivamente da iniciativa privada, que muitas vezes está só preocupada com o lucro para os acionistas, é extremamente perigoso. Quando eu tive uma disciplina chamada Administração Financeira na faculdade, na UFAM, que eu também estudei na UFAM, mas acabei ficando na UEA, uma das questões que foram levantadas pela professora foi que houve uma mudança no entendimento de lucro no sentido das empresas. Antes pensava-se que lucro era só dinheiro que volta para o acionista. E depois esse conceito foi alargado para abarcar outras coisas, em qualidade de vida para os empregados, em uma política social e ambiental para o mundo, outras coisas. Mas não é toda companhia, não é toda empresa que vai pensar nesse lucro mais abrangente. Muitas vezes eles vão pensar só no lucro fiduciário mesmo, monetário, dinheiro no bolso deles. E colocar os interesses de saúde pública, de educação pública, por exemplo, nas mãos dessas companhias, dessas pessoas, pode ser extremamente pernicioso para a economia e para a sociedade como um todo. Então, eu me vejo, de alguma forma, liberal, mas com um Estado que garanta o mínimo para as pessoas.
Cara, isso daí é algo bem, bem fundamental de se pensar, né? Porque a gente vê, isso daqui é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? Mas a gente vê um enfraquecimento gigantesco do Estado, né? A partir do momento em que você não tem mais um sistema monetário com divisas, né? No caso aí, eu acho que é o que você tratou aí bem bacana na sua tese de mestrado a respeito desse novo tipo de moeda, né? Dessa nova formação da moeda realmente, que não tem divisa, então não tem o porquê passar por uma regulamentação do Estado. Inclusive, essas novas moedas que estão surgindo surgem exatamente por causa disso, porque não há mão do Estado. Mas assim, num país como o nosso, infelizmente, com tanta riqueza e miserável ao mesmo tempo, né, não tem como pensar numa situação em que o Estado não intervenha, né, não tem como pensar em um Estado mínimo. Infelizmente, a nossa realidade lá do Amazonas, né, é um lugar onde a saúde não chega, principalmente interior. Teve o programa Mais Médicos, onde houve essa inundação de médicos cubanos e que realmente foram lá para a aldeia, né, onde a gente vê ainda muito o papel, inclusive, da igreja se metendo num assunto que deveria ser do Estado, né, pelo menos de um Estado mínimo, que é garantir a saúde do seu povo, como acontece no Reino Unido, né, que eles têm um sistema de saúde também gratuito e que realmente é um sistema parrudo, né? Tanto que foi um dos países que teve uma boa saída ali na Europa. Você teve um contato mais próximo, né? Teve uma resposta melhor por causa do sistema de saúde deles. Uhum. E ao mesmo tempo, né? Eu não sei se é uma opinião minha, né, de leigo, mas eu acho que o grande problema da gente ceder a um Estado totalmente liberal, um Estado mínimo, onde o setor privado seja o mandante da economia, né? Realmente seja o fato de não haver interesse nacional dentro do Brasil. Ou seja, a gente vai ceder um espaço, um campo, para empresas que não são daqui e, por consequência, não têm interesse em manter a saúde e o bem-estar do povo daqui. Uhum. Isso daí eu acredito que, não, ao seu ver, não sei se seria um dos pontos fundamentais, que não tem empresa brasileira mantendo os serviços abertos aqui. Além dessa questão de impacta um pouco em soberania nacional, é importante você considerar, eu estava até lembrando agora sobre se as empresas têm lucro ou não. Então, quando uma empresa estrangeira vai investir no Brasil, e os investidores são muito precisos, muito didáticos até, eles querem que a operação deles tenha lucro. Se não tiver lucro, eles não têm interesse. O interesse social vai ser muito minimizado ou ele vai ser muito enviesado para virar marketing. Mas do ponto de vista monetário, não tem interesse social. Muitas vezes não existe esse interesse. Ou então ele está de alguma forma ali camuflado. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Amazonas Energia, no Amazonas, obviamente, nós tínhamos a capilaridade de estar presente nos 62 municípios do estado. E a operação no interior do estado, ela não dava lucro. Só dava lucro a operação na capital. E agora nós estamos passando por um processo de desestatização da Eletrobras. A Amazonas Energias já foi privatizada, acho que há 1 ou 2 anos, e eu não sei como está exatamente a situação no interior do Amazonas, mas se você pensar e colocar toda essa operação na mão da iniciativa privada, eles sequer estariam no interior, porque a operação, a princípio, pelo menos naquele momento, não dava lucro. Então, para que uma empresa vai lá para Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constância, eles não vão ter lucro lá, então eles não vão. E aí é extremamente importante que o Estado seja o garantidor do mínimo para as pessoas. E aí eu penso no mínimo principalmente nessas
nessas áreas de educação, segurança e saúde. E o acesso à energia elétrica é fundamental, hoje em dia, para qualquer pessoa. Então, se você não tem energia elétrica, você não tem direito a acesso a diversos outros direitos que você teria, como, por exemplo, direito ao acesso à internet, que não é uma realidade de milhões de brasileiros. Então, essa questão de perceber que o interesse estrangeiro, os investidores estrangeiros estão procurando, de fato, que o investimento deles seja mais rentável aqui do que onde quer que eles possam ter operação, é importante você considerar e fazer essa relação em comparação com o impacto social e econômico naquela região. Nós tivemos agora, no ano de 2020, a saída de diversas montadoras de veículos no Brasil, porque eles perceberam que não era mais lucrativo, não valia a pena ter as operações aqui no Brasil e levaram as operações deles para outros países ou focaram em outros países as operações que eles já tinham existentes. Então, é importante a gente, o governo, a sociedade como um todo, ter essa visão de que o capital estrangeiro, os investidores estrangeiros podem sim ser um ativo importante para a economia do país, mas não serem ingênuos de que eles estão aqui para fazer o país ficar melhor. Não, eles acham que aqui é mais lucrativo, por isso eles têm negócios aqui. E aí é importante que o Estado verifique isso, de alguma forma regule, para que a gente não fique dependente também do capital estrangeiro. E aí vai ter áreas, por exemplo, que são extremamente importantes e que vão impactar na soberania nacional e na segurança nacional, como energia elétrica, outras fontes de energia, segurança por si mesmo, fronteiras, e você deixar isso na mão de estrangeiros pode ser extremamente perigoso, porque você pode estar colocando em xeque muita coisa dentro do seu país. Cara, isso daí é algo fundamental, né? É algo estratégico. Uma coisa que eu vejo muito sempre citando os Estados Unidos nesse caso, né? É o nacionalismo que eles têm, né? Quando o Brasil foi comprar a Budweiser, eles chegaram a falar em fazer um impeachment do Obama, para você ter uma ideia do quanto eles valorizam uma empresa nacional se preocupando com o social do país realmente, né? Uhum. E a gente não está falando de um país comunista, né? A gente está falando dos Estados Unidos, que é o arauto do capitalismo no mundo, né? Então, não tem como falar, né? Agora, no Brasil, eu vejo bastante isso, em que primeiro, que não há um fomento sério, né? Não há um incentivo sério do Estado em incentivar realmente o empreendedorismo nacional, e que não há também empresas parrudas aqui no Brasil o suficiente para suprir essas necessidades, né? Algo aqui que eu posso citar que é bem interessante de se ver é um grupo que eu trabalhei, era uma empresa brasileira de grande porte e que todo ano, além de um excelente salário em termos Brasil que eles pagavam para os funcionários, né, todo mês, com tudo em folha, pagando todos os benefícios sociais, e todo ano tinha o PLR, né, a participação de lucros daquela empresa. O dono tinha orgulho em pagar o PLR para os funcionários brasileiro, né? Ele foi comprado pela Carlyle, pelo grupo Carlyle, que é um fundo de investimento de 150 bilhões de dólares, ou seja, não é qualquer um, é basicamente alguém que pode mudar o rumo de uma nação. É um grupo de investidores que podem mudar o rumo de uma nação, e que de uma hora para outra decaiu ao ponto deles não pagarem o PLR e demitirem todos os funcionários antigos para pagar um salário pífio, sabe? Então a gente vê que não há comprometimento nenhum, não por parte da empresa, que ela anteriormente tinha, mas para pagar os investidores internacionais. E eles não têm a menor
eles não se importam nem um pouco em saber que tem ali alguém que precisa manter a sua família, manter as suas contas. Eles querem dinheiro, simplesmente. Realmente, se eu tivesse sentado numa cadeira nos Estados Unidos, para que eu ia me preocupar com um brasileiro no Brasil? Então, realmente não faz sentido nenhum. E não há regulamentação nenhuma também, né? A gente vê ali um sindicato acuado, um sindicato que perdeu muito do seu poder de barganha, né? Que não tem contribuição. Inclusive, os gerentes, os diretores sempre diziam que não havia por que pagar o sindicato, e muito funcionário que precisaria do sindicato deixava de pagar porque o gerente estava falando, entendeu? Uhum. Eu sempre paguei o meu sindicato, né? É uma coisa que eu não concordo, né, em sindicato, mas é algo que eu sei que eu preciso como funcionário, como mão de obra, né? Uhum. Então é algo assim que ainda tem muito que evoluir nesse quesito. E a gente também está vendo uma outra coisa aqui que eu queria tocar, era nesse assunto, né? Sobre o quanto a mão de obra está se tornando precária. Empresas como Uber, como iFood, o Rappi, você vê assim como uma tentativa de voltar a um sistema muito precário de mão de obra para conseguir lidar com essa crise que está tendo no momento, ou você vê como um sistema onde realmente é predatório e que não tem solução assim para os trabalhadores, é só a corporação que vai ganhar? Pergunta difícil. Assim, eu percebo sim que é um sistema precário de trabalho e, infelizmente, tem muita gente que espalha essa ideia de que não, é empreendedorismo. Agora o Uber, ele faz o seu próprio tempo, é capaz de conseguir seu próprio dinheiro, tudo vai depender simplesmente do trabalho dele, e esquece outras questões, muitas vezes de base, que são extremamente importantes para que você compreenda essa situação de uma maneira mais bem elaborada. Então, perceber como muita gente foi, por exemplo, virar motoristas de Uber, são pessoas que têm, muitas vezes, ensino superior e estão lá simplesmente porque não tem trabalho para elas, não conseguem se colocar no mercado de trabalho. No ano passado, e eu publiquei essa notícia hoje, assim, de forma bastante rápida no Instagram, o Brasil bateu recorde no número de desempregados, e muitas dessas pessoas vão parar nesses empregos que não têm nenhuma segurança jurídica, talvez, ou que não tem benefícios sociais para essas pessoas, e que em situações, por exemplo, extremamente desagradáveis e pontuais, mas que têm que ser percebidas como a pandemia, podem mudar totalmente a situação dessas pessoas. Então, se a pessoa que é um entregador do Rappi, do iFood ou qualquer outro tipo de entrega por aplicativos, não tem uma segurança de poder contar com auxílio-doença, com auxílio-desemprego, ou a falta de demanda pelos próprios serviços das plataformas que eles utilizam e ficar dependentes única e exclusivamente do seu empregador, que não pode ser considerado talvez nem empregador, é muito perigoso. Eu percebo que talvez demande sim uma legislação para esses casos específicos, mas aí vai em contraponto também de o Estado querer interferir em toda lógica de trabalho. E muitas vezes, por o Estado interferir, ele acaba minando a competitividade das empresas. Mas essa competitividade das empresas não pode ser predatória em relação aos interesses dos indivíduos, dos trabalhadores. Então, eu acredito que tem que haver realmente um diálogo, uma discussão sobre esses casos e talvez até de uma maneira mais pontual, principalmente esses grandes players, como a gente chama, não sei que outra palavra seria melhor, essas grandes empresas do mercado,
e que tem impacto na vida de muitas pessoas, muitos trabalhadores, de forma que eles tenham pelo menos um mínimo de segurança de trabalho, tem alguns benefícios sociais, porque as pessoas não podem ficar totalmente desassistidas, principalmente em situações de extremas como essa da pandemia, em que um entregador que fazia, sei lá, 100 entregas durante uma semana vai cair o movimento para 20 por conta da pandemia, e ele depende exclusivamente daquilo. E aí isso vai gerar uma série de questões, mesmo de saúde pública, que precisam ser endereçadas pelos órgãos competentes. E aí sim eu percebo que a atuação do Estado é necessária. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Lembrando que esse foi apenas uma parte da nossa conversa, que é bem mais extensa. E se você gostou do canal e quer dar a sua contribuição, eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo o nosso Pix. Muito obrigado e assistam mais os nossos vídeos.